Bom, primeiramente, bom dia. Meu nome é Marco Antônio, eu sou aluno do curso de Administração na Unopar e venho aqui hoje para apresentar o meu TCC, que está intitulado de Cultura Organizacional, a diversidade como fator estratégico nas organizações. E para dar início a esse trabalho, a gente deve pensar nas culturas organizacionais e nas características que as definem, e que podem ser entendidas como os diferenciais competitivos da organização. E um dos principais diferenciais que as empresas podem encontrar atualmente é em relação ao capital humano e todos os benefícios que eles podem trazer. E com foco nas pessoas diversas como capital humano das empresas, esse trabalho busca estudar como a singularidade desses grupos podem fazer a diferença dentro das organizações, mesmo apesar da resistência encontrada por parte da população e por parte dos gestores de empresas, por conta de estereótipos, preconceitos, ou por simplesmente não estarem no contexto de suas culturas. Então, para poder ser construído esse trabalho, fica o questionamento: como a diversidade influencia nos resultados e na cultura das empresas? E para poder responder essa pergunta, foi elaborado um objetivo geral, que é compreender o impacto da diversidade na cultura organizacional quando ela é utilizada como fator estratégico pelas organizações. E para isso, foram estabelecidos 3 objetivos específicos, que são entender o que é cultura organizacional, explicar o que é diversidade e descrever como a diversidade se enquadra e se torna importante no âmbito organizacional. E desse modo, então, a gente dá início ao nosso primeiro capítulo de desenvolvimento, onde iremos falar sobre cultura organizacional. E para entender esse termo, deve ser levado em consideração a disseminação dos povos lá na antiguidade, onde cada grupo foi adquirindo seus próprios costumes, suas tradições, suas línguas, entre outras singularidades que a gente pode definir como um termo de cultura. E todas essas particularidades podem ser adequadas para as empresas e dar origem ao termo de cultura organizacional, que nada mais é do que as características que definem as empresas, como o modo de trabalho, o cotidiano, os valores da empresa, o modo de tratar o funcionário ou o modo de tratar o público, entre outros fatores que os gestores julgam ser um diferencial competitivo para as organizações. Porém, apesar de ser bastante útil para definir a imagem da empresa e contribuir na velocidade das tomadas de decisões, por conta da alta da globalização e no fortalecimento da disseminação de informações, o mundo passa por constantes transformações, que fazem com que os gestores tenham que estar sempre atentos a essas mudanças, para saber se estão atualizados no que o mercado exige no momento, muitas vezes havendo até necessidade de mudança e de manutenção nas culturas organizacionais. Porém, as mudanças em uma cultura organizacional nunca é uma tarefa muito fácil para as empresas, Por isso foi estipulado, então, 5 etapas que podem facilitar esse processo. A primeira etapa é a etapa da aceitação, que é onde a empresa precisa aceitar, os membros da empresa precisam realmente aceitar, precisam ter humildade, que precisam ser flexíveis naquele momento para poder se adequar às mudanças. A segunda etapa é a etapa da comunicação, onde todos da empresa devem saber exatamente o que devem fazer, por que estão fazendo aquilo, e por que é o melhor para a empresa aquela manutenção dali em diante. A terceira etapa é a etapa do treinamento, que é a etapa de preparação de todos os funcionários para trabalharem de acordo com os novos métodos. A quarta etapa é a etapa do tempo, onde precisa dar tempo para os funcionários se acostumarem com as mudanças. E a quinta etapa é a etapa do encorajamento, que é a etapa em que os gestores precisam convencer a todos que as mudanças estão acontecendo porque é o que a empresa precisa no momento. E esse encorajamento acontece justamente por conta de todos os costumes já enraizados nas empresas, principalmente naqueles funcionários mais conservadores, podendo até ser necessária a substituição dos mesmos. Já que no segundo capítulo do desenvolvimento, a gente vai falar sobre a diversidade, na qual a gente também pode colocar em relação à disseminação dos povos mais antigos, onde cada um foi criando suas próprias particularidades, E essas particularidades elas podem ser chegadas até atualmente na sociedade, quando são evidenciadas as diferenças de religião, gênero, crença, tom de pele ou cultura encontrada em cada povo presente na sociedade, ou em cada indivíduo. E justamente por conta dessas diferenças, acabam surgindo conflitos provocados por pessoas intolerantes e preconceituosas, que não aceitam pessoas diferentes delas mesmas e com pensamentos diferentes do que elas têm. E toda essa intolerância acaba gerando barreiras e marginalização dos grupos oprimidos,
tirando o poder e a voz deles, resultando no termo de minoria. E esse termo de minoria não tem necessariamente relação com a quantidade numérica de determinado grupo, mas sim ao poder que eles têm perante os demais grupos, né? Os tornando cada vez mais submissos dos grupos considerados maiores. E como exemplo de grupos diversos que se enquadram no conceito de minoria, pode ser listados a diversidade de gênero, religiosa, linguística, racial, étnica, entre outras, muitas outras. Porém, apesar de todas as dificuldades que esses grupos passam por conta de pressão pública e políticas diversas e políticas inclusivas, esses grupos vão tendo cada vez mais visibilidade no mundo, o que acaba se tornando um alívio para eles, pois vai transformando o mundo num lugar mais acolhedor para suas particularidades, para suas diferenças. E é justamente essa premissa de inclusão que dá origem ao terceiro capítulo de desenvolvimento, onde a gente vai falar sobre a diversidade no âmbito organizacional. E a diversidade pode ser relacionada diretamente à pluralidade, que torna o ambiente um lugar mais acolhedor, onde qualquer um que esteja presente pode se identificar e se sentir respeitado, apesar de suas singularidades. E a globalização, com foco nas redes sociais, tem um papel fundamental para isso, pois são nas redes sociais que se encontram as pessoas mais engajadas nos assuntos sobre diversidade e inclusão, né? Além de também serem fortes consumidores de todos os tipos de mercado, sendo o principal alvo das empresas. Desse modo, então, as empresas devem estar sempre atentas ao mercado e às suas culturas organizacionais, para sempre se manterem atualizadas. Então, se por um acaso a empresa toma decisões que vão contra o gosto público, é interessante que haja certa flexibilidade em suas culturas para que não se tornem ultrapassadas para seus clientes e que possam trabalhar de acordo com o que eles estão pedindo, né? Além disso, pessoas diversas podem trazer diversas contribuições para as empresas, como a troca de experiências, pois pessoas diversas remetem a experiências de vidas diferentes e formas diferentes de pensar e enxergar o mundo, trazendo tomadas de decisões mais criativas para as organizações. E além disso, também muitos consumidores não enxergam mais as empresas apenas como sistemas de geração de lucros, mas também como ferramentas de transmissão de valor, obrigando as empresas a se lapidarem para se tornarem cada vez mais a cara da sociedade e do que ela precisa. E como parte da nossa conclusão, então, fica que as empresas devem ter atenção ao que o mercado e ao que o público pede, pois são eles que ditam as tendências do momento. E não seguir pode resultar em fraqueza contra os concorrentes. Dessa maneira, então, é interessante que as empresas realizem constantes pesquisas com seus clientes, principalmente pelo meio de redes sociais, para que ambos sempre sejam alinhados, mesmo que isso interfira na cultura da empresa. E dessa maneira, então, as empresas precisam enxergar a diversidade de modo semelhante à opinião pública, ou seja, como símbolo de positividade. Então, ao adotar políticas inclusivas, as empresas passam a ser espelhos para a sociedade, dessa maneira incentivando o reconhecimento de que todas as pessoas são iguais e que podem viver em harmonia se houver respeito à diferença alheia. Já dentro do contexto organizacional, da rotina organizacional, as empresas devem ter suficiente flexibilidade para que possam realmente incluir as diversidades em suas rotinas e para que reconheçam as inúmeras vantagens que esses grupos podem fornecer para elas, como uma imagem melhor da empresa, melhor tomada de decisão, maior identificação do público, mais experiência, entre outros fatores que implicam desde o setor de produção até setor de logística, financeiro ou de marketing. E dessa maneira, então, é possível concluir que a diversidade, assim como qualquer outro fator de mercado, deve ser respeitada e até usado pelas empresas, mesmo que resulte em reajustes de suas culturas, pois elas se metem diretamente na imagem que passarão a ter pelo público e, consequentemente, nos resultados que terão. E é isso aí. Muito obrigado. Desejo um bom final de ano para todo mundo, para todos. E até mais. Muito obrigado.